Olá, irmãos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal da IPB de Ubatuba. Eu sou o Alessandro e no vídeo de hoje nós vamos apresentar o tema que talvez seja o mais controverso que eu já tenha apresentado nessa série de vídeos. E o tema é o fim do mundo. Será que o mundo vai ter um fim? Será que o mundo vai acabar? Será que as coisas existentes na Terra, no universo, lógico, a humanidade juntamente serão aniquilados, exterminados? Nada mais haverá? Será que tudo vai ter literalmente um fim? Tudo vai se acabar, literalmente falando? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. E na verdade a Bíblia nos revela alguns acontecimentos que virão à tona nos últimos tempos. Não necessariamente nessa ordem cronológica que nós vamos apresentar, mas é um panorama que nós vamos demonstrar nesse vídeo das coisas que vão suceder à humanidade e ao universo nos últimos tempos, no fim dos tempos, como nós temos falado. Bom, irmãos, muita gente tem perguntado, muita gente tem se questionado, principalmente em períodos como esse em que nós vivemos, período de pandemia, período de guerras, período de fome, período de escassez, período de uma série de problemas em que a humanidade e o universo atravessam. Muitos se questionam: estamos já vivendo os últimos dias? Bom, à luz da palavra de Deus, os últimos dias se iniciaram com a ascensão de Jesus. Tá? Então, Jesus veio, morreu por nós, claro, viveu seu ministério terreno, e entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, esse período nós conhecemos como os últimos dias. Tá? A Bíblia nos apresenta esses dias, a Bíblia nos apresenta esse período que nós vivemos como os últimos dias. João falou o seguinte na sua primeira epístola: filhinhos, é já a última hora. Isso ele escreveu há 2000 anos, cerca de 2000 anos. Tá? Então, há 2000 anos nós já vivemos a última hora. Nós já vivemos os últimos dias. Nós estamos sim vivendo os últimos dias. E como eu disse, é uma série de acontecimentos que hão de suceder na humanidade, com a humanidade e no universo durante esse período do fim dos tempos. Como eu disse, não vamos falar assim numa ordem cronológica, tá? Até porque muitas dessas coisas estão reveladas no livro de Apocalipse, e como nós sabemos, Apocalipse é um livro bastante simbólico. Também não temos a mínima pretensão de esgotar o assunto, de exaurir o assunto, porque nós sabemos que muitos volumes, muitos tomos, enciclopédias, grandes enciclopédias já foram escritos para tratar dos últimos tempos, para tratar dos temas apocalípticos, para tratar justamente desses fatos que hão de suceder com a humanidade, com o universo nos últimos tempos. Tá? Muitos livros, muitos vídeos já foram escritos a respeito. Então nós vamos apresentar apenas um amplo panorama, uma síntese, na verdade, das coisas que hão de suceder com a humanidade no fim dos tempos, os quais já estamos vivendo sim, ok? Bom, primeiramente é interessante falarmos a respeito do arrebatamento da igreja. Um dos fatos que ocorrerão à luz da palavra de Deus é o arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja, já ouviu falar nisso? Acredito que sim. Mas aí muitas vezes nós temos umas ideias muito errôneas, uns ensinos, umas menções alheias à Bíblia Sagrada que nós temos ouvido, nós temos visto comentários a respeito. Mas o que vem a ser o arrebatamento da igreja? Bom, durante toda a história da igreja, os cristãos creem piamente que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Por quê? Porque ele mesmo prometeu. É uma promessa do Senhor que ele voltará à terra com poder e grande glória para arrebatar a sua igreja. Então nós temos essa crença, nós temos essa fé que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Nós cremos que ele estabelecerá seu reino, novos céus e nova terra, que haverá dias de grande tribulação sobre a terra, tá? E ele virá e estabelecerá o seu reino de paz, justiça, incomparável. Nós cremos também pela Bíblia Sagrada que a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, se dará no final da grande tribulação e porá fim aos dias da grande tribulação. Tá? Acabará com o mundo, de certa forma, como conhecemos hoje. E o castigo de Deus virá sobre a terra, sobre a humanidade ímpia, no fim desses dias. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, marcará o fim do governo humano e dará começo ao governo celestial do reino de Deus, ou reino dos céus, como chama Mateus, o evangelista Mateus. Bom, então Jesus descreve esses fatos, esses acontecimentos, que estão registrados em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 13,
Tá? Vários textos bíblicos onde Jesus se refere aos últimos acontecimentos e à sua vinda gloriosa para buscar a sua igreja. É a nossa crença suprema, vamos dizer assim, que Cristo voltará para buscar a sua igreja para que estejamos para sempre com Ele. Ok? Bom, irmãos, mas aí quando vai ser esse arrebatamento da igreja? Quando Cristo vai voltar? O próprio Senhor deixou claro que ninguém sabe o dia nem a hora, nem ainda os anjos dos céus, apenas o Pai que está nos céus, está lá em Mateus 24:36. Ou seja, ninguém sabe que dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Por isso é um erro crasso, ficar marcando datas como muitos já fizeram. Muitos já marcaram ou pretenderam, tiveram a grande pretensão de marcar datas para a volta de Cristo. Porém, Jesus deixou claro, ninguém sabe, apenas o Pai que está nos céus. Então é um erro, chega a ser uma heresia querer marcar datas para a volta de Cristo, tá? Porque aí se marca a data como muitos já marcaram, e chega aquela data, Jesus não veio. E aí fica lá o falso profeta inventando um monte de desculpa, um monte de argumento para querer justificar a falha na sua profecia, tá? A falha na sua suposta profecia. Na verdade, nada mais é do que uma falsa profecia. Não creia naqueles que marcam datas para a volta de Cristo. Se a Bíblia não revelou, se o Senhor não revelou, não são homens que vão nos revelar hoje em nossos dias. Mas Jesus, embora não tenha dito a data exata, ele nos dá uma pista, nos dá um vislumbre para que nós estejamos sempre atentos. Ele diz lá em Mateus 24, 42 ao 44, vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai, porque não sabeis que dia, não sabeis que hora virá o vosso Senhor. E ele diz também, por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Fato é que Cristo voltará. Não convém a nós ficar querendo adivinhar, tentando adivinhar quando será a volta de Cristo, mas ele voltará e isso é fato. Quando falamos da vinda de Cristo, da volta de Cristo, estamos falando a respeito da aparição, segunda aparição pessoal dele. Quando nós lemos lá em Atos que em sua ascensão, diz a palavra de Deus lá em Atos que, estando os homens com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Está lá em Atos 1, 10 e 11. Em Hebreus, a palavra diz 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação. Ok? Então, embora não saibamos a data, fato é que Cristo voltará para buscar a sua igreja. A primeira vinda de Cristo, como nós sabemos, ele veio humilde, nasceu numa manjedoura, num curral, viveu uma vida terrena, vida de dores, foi crucificado pelos homens, mas em sua segunda vinda ele virá para destruir os inimigos, seus inimigos, para julgar aos homens e estabelecer o reino eterno, o reino dos céus. Mas a vinda de Cristo será visível. É dizer que a vinda de Cristo será visível, é dizer que a vinda será vista por todos. Isso Jesus disse no início das cartas às 7 igrejas de Apocalipse. Porque hoje nós temos uma crença em que o arrebatamento será secreto. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia não nos fala sobre um arrebatamento secreto. A Bíblia diz que eis que vem com as nuvens, vem toda a sua glória e todo o olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, ele virá com as nuvens e todo o olho o verá. Ou seja, não cremos no arrebatamento secreto. Cremos no arrebatamento em que o Senhor virá, buscará a sua igreja e todos o verão. A Bíblia não fala de 3 vindas, nem de 2 vindas e meia.
Ela fala de duas vindas. A segunda vinda, como eu disse, virá Cristo em poder e grande glória. E essa é a nossa maior esperança. Essa é a maior esperança do cristão. O Senhor aparecendo nas nuvens com poder e grande glória para arrebatar a sua igreja. Essa crença é demonstrada pelos apóstolos em suas epístolas. Por exemplo, Paulo diz a Tito 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. E Pedro diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, nada mais é do que o último dia, o dia do arrebatamento da igreja, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ou seja, isso já era a crença básica dos apóstolos. Quando nós observamos em 1 Tessalonicenses, a palavra diz o seguinte, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Passagem paralela, em 1 Coríntios, Paulo fala exatamente a mesma coisa. Eis, vos digo, um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ok? Ou seja, a palavra de Deus não fala sobre um arrebatamento secreto. Ela fala sobre um arrebatamento em que será visto por todos, ouvido por todos, presenciado por todos, porque a Bíblia fala alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, ou seja, nada de secreto há nessas palavras. Não há base para afirmarmos que somente os salvos, somente os eleitos, somente os cristãos verão a segunda volta de Cristo. Ela será visível por todos. Todo o olho o verá, diz a palavra do Senhor. Observe que Paulo fala, tanto em 1 Tessalonicenses como aos Coríntios, 1 Coríntios, ele se coloca na condição de alguém que esperava a volta de Cristo ainda para os seus dias. Nem todos dormiremos, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Tá ok? Paulo se colocava na condição de alguém que esperava a volta de Cristo ainda para os seus dias. E ele fala aos Tessalonicenses, só lembrando também, de modo algum precederemos aos que dormem. Ou seja, palavras que indicam, palavras que apontam a sua crença no fato de que Cristo voltaria para buscar a sua igreja ainda nos seus dias. Filhinhos, é já a última hora, disse o apóstolo João. E nós estamos realmente vivendo a última hora. E como o apóstolo Paulo, estejamos, pois, apercebidos, estejamos, pois, atentos à palavra do Senhor. Vigiai, pois não sabeis a hora em que o Senhor há de vir. Não sabeis. Estai, pois, apercebidos. E falemos também como Paulo, nem todos dormiremos, seremos transformados. Tenhamos essa fé em nosso coração de que Cristo, a qualquer momento, pode irromper os céus e buscar-nos para estar para sempre com Ele. Convém então deixar claro que não haverão dois fins, mas apenas um fim. Jesus nos diz em sua palavra, Mateus 28, ele nos ordena a ir pregar o evangelho a todas as nações, tá? Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, Jesus falando, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando será, pois, então, a consumação dos séculos? Na segunda vinda de Cristo, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, buscar a sua igreja e estabelecer e instalar o julgamento da humanidade, ok? A segunda vinda de Cristo, obviamente, como nós já falamos, é o acontecimento mais esperado pelo cristão. Assim como Paulo, assim como Pedro, assim como todos os apóstolos, assim como todos os cristãos de todas as eras esperavam a volta de Cristo, esse deve ser também o nosso anseio maior, a volta de Cristo para nos buscar. Essa volta será no final da tribulação, no final da grande tribulação. Muitos têm ensinado que
não aceitam o que a Bíblia diz tão claramente, muitos afirmam que os salvos não passarão pela tribulação. Mas nós passaremos sim. Os salvos passarão pela tribulação. Quiçá até já estamos passando. Não sabemos, não podemos marcar hora, como eu disse, marcar dia, marcar data. Mas Cristo nos deu um vislumbre, nos deixou alguns sinais claros das coisas que iam suceder antes da sua vinda. E quando ele fala, em Mateus 24, 29 ao 31, logo depois da aflição daqueles dias, que aflição? Tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Veja bem, com clangor de trombeta não há arrebatamento secreto, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O verso 31 claramente descreve o arrebatamento, o qual Jesus disse que será depois da tribulação daqueles dias. Ou seja, nós passaremos sim pela grande tribulação. E no dia do arrebatamento terá início o julgamento da humanidade. Nós vemos ali no texto da palavra de Deus que se refere à parábola do joio e do trigo. Cristo fala, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Final dos tempos, final de todas as coisas, final dos acontecimentos terrenos, consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado, todos que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E ele explica mais adiante essa parábola do joio e do trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Ambos quem? O joio e o trigo. Deixe crescer juntos. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, os anjos, colhei primeiro o joio, atai em molhos para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei no meu celeiro. Numa analogia clara dentre aqueles que são salvos daqueles que não são salvos. O joio, os que não são salvos serão colhidos e lançados no fogo. E o trigo, os salvos em Cristo, aqueles que irão ser recolhidos pelos anjos e levados para o celeiro do Pai Celestial. Em João 12:48, temos uma palavra a respeito do dia do julgamento, referindo-se ao último dia. Cristo fala, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Observe, quem me rejeita, não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Último dia, dia da volta do Senhor, dia do Senhor, são alguns dos termos utilizados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para se referir ao arrebatamento da igreja e o momento em que o Senhor estabelecerá o julgamento da humanidade. Convém também falarmos a respeito do milênio, esse período que está registrado em Apocalipse capítulo 20. Há pelo menos 3 opiniões a respeito do milênio, 3 opiniões teológicas, as quais nós não vamos dissecar, uma vez que nos faltaria tempo, nos faltaria espaço. Mas eu vou apresentar a ideia mais corrente no meio reformado, que é a ideia de que nós estamos no período milenial, nós já estamos vivenciando o período milenial. A igreja reina no céu, a igreja triunfante, e ela reina na terra, a igreja militante, vencedora. Somos reis, somos sacerdotes. Segundo argumento, Satanás está preso. Em Apocalipse 20, capítulo 3, a palavra diz que Satanás será preso por um período de 1000 anos. 20, capítulo 3. Agostinho era favorável a essa corrente, era favorável a essa opinião, e ele concluía dizendo que Cristo, na sua primeira vinda, ele manietou o valente, Mateus 12. Ele desfez as obras do inimigo, Hebreus 2:14. Triunfou dele na cruz, Colossenses 2:15. Expulsou e julgou o príncipe deste mundo, João 12:31.
tá? Ou seja, Satanás está preso. Essa prisão não significa que ele está inativo, mas apenas limitado. Ele só vai até onde Deus permite. Vemos um exemplos claros nas Escrituras. E na tradição da igreja, Lutero, reformador, afirmava que Satanás é como um cão na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite, ele só vai até onde Deus autoriza, tá? Mas ele está manietado, ele está preso, ele está acorrentado. Cristo desfez as obras do inimigo. Cristo triunfou dele na cruz, expulsou e julgou o príncipe deste mundo. Manietou, amarrou o valente, algemou o valente. Tá? Ele está preso, com poder limitado, mas não está inativo. Mas a palavra diz que as portas do inferno não triunfarão, não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Tá? Por fim, ele será solto, o inimigo será solto. Essa limitação a qual o inimigo está sujeito terá fim de certo modo, isso é, ele será solto por um breve período de tempo, tá? E concomitantemente virá a grande tribulação, está lá em Mateus 24, 29 e 30. Concomitante também virá a apostasia, e tudo isso ocorrerá por um breve período de tempo. Está registrado em Apocalipse 20, versículo 8. E tudo isso na iminência da volta do Senhor, que descerá dos céus e destruirá o anticristo e seus aliados para sempre. E então se seguirão novo céu, nova terra, onde em justiça nós habitaremos com o Senhor. Não por 1000 anos, mas por toda a eternidade. 1 Coríntios 15 e 52, confira na sua Bíblia Sagrada. Agostinho e os reformadores também eram contrários à ideia do milênio literal. Essas palavras foram registradas por Hernandes Dias Lopes no seu comentário de Apocalipse, e ele apresenta 10 argumentos. Vamos pincelar alguns. Por que Agostinho e os reformadores eram contra a ideia do milênio literal? Primeiro, porque nós não encontramos essa ideia nas epístolas paulinas, não encontramos essa ideia nos evangelhos, não encontramos essa ideia em nenhuma parte das escrituras. A ideia de um milênio terrenal literal. Tá? Não encontramos, simplesmente. Não encontramos. Segundo, o Novo Testamento ensina uma única volta de Cristo, e não duas. Ou seja, duas vindas. A primeira, sim, já ocorreu. E a segunda ocorrerá. Essa segunda vinda não se dará em duas fases, mas somente em uma, no último dia. No clangor da trombeta. A trombeta soará. São as ilustrações, são as figuras que a palavra de Deus apresenta. A segunda vinda não ocorrerá em duas fases, como muitos ensinam atualmente. Tá? Uma antes da tribulação e uma depois da tribulação. Não, é uma só. Terceiro, é inconveniente nós interpretarmos o milênio como 1000 anos literais, uma vez que o Apocalipse é cheio de linguagem simbólica. Então não tem por que nós acreditarmos que, dentre tantos símbolos, somente o milênio se refere a 1000 anos, literalmente falando. Quarto, o milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui nesse mundo, enquanto o seu ensino mostra que seu reino é espiritual. Reino terrenal? Não, o reino de Cristo é espiritual. Quinto, a ideia de um milênio na terra e a posição de preeminência dos judeus reintroduz aquela distinção entre judeus e gentios. Essa distinção, como nós sabemos, já foi derrubada. Colossenses 3 e 11. Essa distinção já foi abolida. Só existe uma igreja e uma noiva formada por judeus e gentios. Sexto, a ideia do milênio terrenal ensina que haverá duas ressurreições, pelo menos. Como nós já vimos, não haverão duas ressurreições, mas uma ressurreição. Sétimo, a ideia do milênio cria grande dificuldade de convivência de Cristo, do Cristo glorificado com os santos glorificados vivendo com homens ainda na carne. Há um certo dualismo do qual nós não compactuamos. Oitavo, como conceber a ideia de que as nações estarão sob o reinado de Cristo e depois elas se rebelam totalmente contra ele? Imagine, as nações já sob o governo pleno de Cristo, Cristo regendo as nações, e de repente elas se rebelam novamente e começa toda a rebelião novamente. Rebelião começa tudo de novo. É inconveniente pensarmos dessa maneira. Nono, a cena descrita por João em Apocalipse 20, de uma forma geral,
ocorre, de forma alguma ocorre na Terra. É uma cena celestial, ou seja, o que está narrado em Apocalipse 20 não ocorre na Terra. É uma cena celestial, é um retrato celestial apresentado pelo apóstolo João. 10º, todo o ensino do Novo Testamento afirma que o juízo é universal e segue imediatamente a segunda vinda. Mas a crença no milênio terrenal, que nós rejeitamos, o juízo acontece 1000 anos depois da segunda vinda e só para os incrédulos. Porém, a Bíblia Sagrada fala apenas de um juízo único e universal, que acontece imediatamente após a segunda vinda de Cristo. Martin Lloyd Jones, interessante citar esse grande estudioso também, ele fala: o que são, pois, 1000 anos? Sugiro-lhes que é uma figura simbólica, com o intuito de indicar a perfeita extensão de tempo conhecida de Deus e unicamente de Deus entre a primeira e a segunda vindas. Não são 1000 anos literais, mas a totalidade do período enquanto Cristo que está reinando até que seus inimigos sejam feitos estrado de seus pés e ele regresse para o juízo final. Tá? Ou seja, para Martin Lloyd Jones, o milênio terrenal não é uma ideia plausível. Não é uma ideia plausível. O milênio é uma figura simbólica com o intuito de indicar a perfeita extensão de tempo que só Deus conhece. Somente Deus conhece entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, para Martin Lloyd Jones, nós já estamos vivendo o período milenial. Tá? Para Lloyd Jones, para Hernandes Dias Lopes, para Agostinho, nós estamos vivendo o período milenial, somente para citar aí 3 grandes estudiosos do tema, ok? Por fim, falemos sobre novos céus e nova terra. Por quê? Porque a redenção não alcança somente a igreja, ela alcança todo o cosmos. Apocalipse 21:1. A natureza está escravizada pelo pecado atualmente. A palavra de Deus, em Romanos, fala sobre o gemido da criação. A criação toda geme aguardando a redenção do cativeiro. E essa redenção do cativeiro ocorrerá somente quando Cristo voltar e a natureza também será redimida. Não somente a humanidade, mas também a natureza será redimida e teremos um universo completamente restaurado. Deus não vai criar novos céus e nova terra. Ele vai fazer do velho um novo. O céu e a terra serão purificados pelo fogo. Está lá em 2 Pedro 3:13. Não é aniquilamento, é renovação. Não é novo no sentido de edição, porque há continuidade entre o antigo e o novo. Porém, não vai haver mais separação entre o céu e a terra. Apocalipse 21, do 1 ao 3. O céu e a terra serão a habitação de Deus e de sua igreja glorificada. Então se cumprirão as profecias de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse tempo não vai durar apenas 1000 anos, mas toda a eternidade. De acordo com Apocalipse 21:3, a totalidade da igreja glorificada, a totalidade dos salvos, descerá do céu à terra. Ela vem como a noiva do Cordeiro para as bodas. Apocalipse 19:7. Assim aprendemos que a igreja glorificada não permanecerá apenas no céu, mas passará a eternidade também na nova terra. À luz de Apocalipse 21:3, aprendemos que a morada de Deus já não está longe da terra, mas na terra onde Deus está, ali é o céu. Onde Deus está, ali é o céu. Assim, a igreja glorificada estará vivendo para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra, da qual a Bíblia nos fala, ok? Minha sincera oração é que todos nós estejamos juntos no novo céu e na nova terra. Muitas opiniões há a respeito dos temas tratados no livro de Apocalipse. Muitos desses temas não são fundamentais para a nossa salvação, uma vez que há diversas opiniões conflitantes de vários grandes teólogos. Então, nós apresentamos aqui uma das posições, aquela que nós aceitamos como mais plausível, como mais conveniente, como mais pautada na Bíblia Sagrada.
Mas o fato é que, independente das divergências teológicas, a minha sincera oração, como eu disse, é que nós estejamos juntos no novo céu e na nova terra, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, para todo sempre, em gozo, alegria e paz que nós não encontramos aqui nessa terra. Um dia havemos de estar com o Senhor e nossa paz será completa em nome de Jesus Cristo. Sincera oração do meu coração. Eu quero te ver lá. Eu quero que você me veja lá também. Estamos aí na lida, estamos na caminhada. Oremos, prossigamos nos caminhos do Senhor, prossigamos mesmo falhos, mesmo faltosos, como eu sempre falo, tropeçando, caindo, se esborrachando muitas vezes, mas continuemos caminhando. Não consegue caminhar, pelo menos rasteje na presença do Senhor. Mas o que importa é não sair do caminho da verdade e da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Tchau e até a próxima. Em nome de Cristo Jesus, querendo Deus. Amém? Beijo no coração.